Então vamos lá, vamos começar a nossa hora de Teoria Geral do Crime, parte 1. Vamos ver se agora vai. Teoria Geral do Crime, parte 1. Vamos começar com a teoria do delito, né? Ou teoria do crime. Bom, nós sabemos que o direito penal é uma parte da ciência do direito que se ocupa em explicar o delito em geral. Então, nós já dissemos que o delito, ele tem a sua origem na falta de prevenção primária. Se o Estado gera um bem-estar social, fazendo com que todas as pessoas tenham uma boa residência, um bom salário, previdência, educação, saúde, provavelmente vai se diminuir muito a questão da criminalidade. Não há dúvida nenhuma que não é só isso, porque se fosse só isso, as pessoas que têm condições financeiras não praticariam crime. Mas existe toda uma explicação feita pela criminologia sobre os fatores que levam uma pessoa a praticar uma conduta criminosa. Então, se destina a estudar o crime e deve ser estudado sob o seu aspecto material, formal e analítico. Então nós vamos ter que aprender agora o crime sob o seu aspecto material, formal e analítico. Primeiro o aspecto material, tá? Tá muito aqui na frente, tá? Vocês estão conseguindo ver aqui o slide? Tá tudo ok? Beleza? É aquele que busca estabelecer a razão de ser do crime, porque determinado comportamento é considerado crime. Nós já vimos que, sob o aspecto material, nós explicamos, quando falamos da aula do princípio da adequação social, que o que não se adequa para a sociedade é transformado em conduta criminosa. E aquilo que a sociedade deixa de ter um juízo de censura, um juízo de culpabilidade sobre a conduta, passa a não ser considerado mais conduta criminosa. É o que nós vimos. Eu posso ter uma conduta típica que, com o tempo, com a evolução social, ela deixa de ser considerada criminosa e, portanto, é retirada do ordenamento jurídico. Então, um conceito ontológico de crime, o crime, nós já vimos, é uma conduta que viola os bens jurídicos mais importantes. Então, o direito penal tem a função de proteger esses bens jurídicos, porque justamente o crime viola o bem jurídico. O crime viola a vida quando a pessoa é assassinada, o crime viola a lesão corporal quando ela sofre ofensa à sua integridade física. Então eu tenho a conduta de ofender a honra, ofender a paz pública, a administração pública, ofender a dignidade sexual. Então, o crime é uma conduta que ofende bens jurídicos. E o direito penal, no seu aspecto material, tem a função de proteger os bens jurídicos. Então, o crime, num conceito material, seria a conduta que viola bens jurídicos protegidos pelo Estado. E o infrator é aquele que, agindo dolosamente ou culposamente, mediante uma ação ou omissão, é o responsável por aquela violação, tá? O crime, então, é todo fato humano que intencional ou descuidadamente ofende ou expõe a perigo bens jurídicos ou valores fundamentais para a existência da sociedade. Vamos logo destrinchar esse conceito. Primeiro, é todo fato humano. Significa dizer que somente o homem pode praticar crime. O crime não pode ser praticado por um animal. Ah, professor Franklin, mas se eu tiver um cachorro, pitbull, e esse cachorro se soltar e avançar e morder a minha vizinha, eu vou responder pela lesão corporal. Mas quem mordeu foi o cachorro. O cachorro morde. Evidentemente, é o cachorro que provoca a lesão bem jurídico. Mas é você que responde pelo crime.
Porque o cachorro é um animal irracional. Você está manejando o cachorro, você está segurando o cachorro pela coleira. Se você, com a sua falta de cuidado, solta o cachorro e o cachorro lesa a tua vizinha, você responde pelo crime. Os animais não respondem pelo crime. Ah, professor, eu posso treinar um macaco para que o macaco suba em determinada casa e subtraia as joias de uma pessoa. Eu posso fazer isso, mas quem treinou o macaco fui eu, então eu respondo pela prática do crime. Então a primeira coisa é que o crime é uma conduta humana, animais não praticam crime. Segunda situação é que eu posso ter uma conduta intencional ou uma conduta descuidada. E aí eu logo explico. O crime ele pode ser praticado por dolo, quando há a consciência do fato e a vontade de produzir o resultado de forma intencional, ou o crime pode ser praticado por culpa, quando nós agimos com negligência, imprudência e imperícia. A negligência significa que você ficou aquém do limite de segurança. A imprudência, você foi além do limite de segurança. E a imperícia é quando você não tem conhecimento técnico para o exercício daquela atividade. Eu vou dar um exemplo simples de cada uma delas. Se eu falo em negligência, é o caso, por exemplo, da pessoa que vai andar com veículo automotor sem freio. Se eu falo imprudência, é a pessoa que numa via que permite só 60 km por hora, ele está andando a 120 km por hora. E a imperícia é aquela pessoa que não sabe dirigir, pega o carro e por não saber dirigir, acaba matando, atropelando alguma pessoa. Preste atenção. Fato humano. Intencional, dolo. Consciência do fato e vontade de produzir o resultado. E aí, não se esqueçam do que nós já explicamos. De acordo com a vontade, com o desejo que a pessoa tem, é que eu vou saber o dolo. Nós demos um exemplo, quando falamos de princípios, de que se eu miro naquela pessoa com a intenção de matar e atiro, e o tiro pega na parede, eu vou responder por uma tentativa de homicídio. Mas se a minha intenção era apenas assustá-la e eu dou um tiro perto dela, eu vou responder por perigo para a vida ou a saúde de outrem. Então, de acordo com a intenção, é que eu vou saber se a pessoa vai responder. Se a intenção era matar, vai responder por homicídio. Se a intenção era lesionar, vai responder pela lesão. Se a intenção era apenas expor a vida a perigo, ele vai responder pela exposição de perigo. Outra coisa que nós já explicamos, mas é bom salientar, é que os crimes podem ser de ofensa efetiva ao bem jurídico e de exposição do bem jurídico a perigo. A ofensa efetiva é o caso do homicídio, do dano, da lesão corporal. Na hora em que você lesiona uma pessoa, há uma lesão efetiva, há um dano efetivo ao bem jurídico. Então eu tenho um crime de dano. Nós vamos ver mais sobre a classificação doutrinária dos crimes quando nós nos reportarmos à nossa aula de classificação dos crimes. Por ora, o crime de dano é aquele que lesa efetivamente o bem jurídico. Mas eu também posso ter condutas que não lesam efetivamente o bem jurídico, mas expõem a perigo o bem jurídico. Nós demos alguns exemplos. Nós falamos do cara que dirige embriagado. A pessoa que dirige embriagado, ainda que ele não venha a atropelar ninguém, a lesionar ninguém, ele está praticando uma conduta que expõe a perigo toda uma coletividade. Qualquer um que esteja passando perto daquela pessoa pode sofrer uma lesão. Uma outra conduta que expõe o bem jurídico a perigo é o disparo de arma de fogo. Se uma pessoa vem aqui nessa sala com essa quantidade de pessoas e dispara arma de fogo,
Por mais que não acerte ninguém, o disparo de arma de fogo, ele é uma conduta extremamente perigosa. Extremamente perigosa. Porque a bala pode ricochetear e pode acertar qualquer um de nós. Então eu tenho condutas que expõem o bem jurídico e condutas que prejudicam efetivamente o bem jurídico. Nós vimos também uma contravenção em que os garantistas dizem que não há possibilidade de se enquadrar nessa contravenção, que foi aquela contravenção, quando nós vimos os princípios, que falava daquela pessoa que estava com pé de cabra, já tendo respondido por furto, e num pé de cabra ele estava lá só aguardando uma oportunidade para arrombar uma daquelas casas lá na cidade de Breves. E existe uma contravenção que diz que se a pessoa já respondeu o processo por furto e está com instrumentos usualmente que são utilizados na prática do crime de furto, ela vai responder pelaquela contravenção. Para os garantistas, seria o que você falou, uma antecipação do crime, porque eu não tenho nem ofensa ao bem jurídico e nem exposição ao bem jurídico. O fato dele estar com o pé de cabra, ele não está expondo ainda o bem jurídico. Ele não está usando o pé de cabra. Bom, mas isso é uma discussão que nós não gostaríamos de ter agora. Por ora, lembrem-se que há uma ofensa ao bem jurídico efetiva ou uma exposição do bem jurídico à questão. Bens jurídicos ou valores fundamentais para a existência da sociedade. Tá? Eu posso ter um bem jurídico, como a vida, como a honra, como a dignidade sexual, e posso ter valores representativos indispensáveis para a sociedade. Quando uma pessoa forma um grupo armado, ele vai formar uma quadrilha, ele vai formar uma guerrilha, um grupo armado, para lutar contra o Estado Democrático de Direito. O direito penal protege também esse valor. O Estado Democrático de Direito é uma instituição da própria Constituição. A democracia, o Estado Democrático de Direito também são protegidos pelo direito penal, certo? Então, não é só bens jurídicos, eu também tenho valores que são importantes para a sociedade. Então, no aspecto material, nós já vimos que constitui violação de um bem penalmente protegido e julgar-se-á crime ou delito toda ação ou omissão voluntária contrária às leis penais. Não se esqueçam que o crime não é só ação, conduta positiva, conduta de fazer. O crime também pode ser uma omissão. A pessoa que se omite em relação a uma pessoa que precisa de ajuda, ele está praticando omissão de socorro. A mãe que se omite na amamentação do seu filho, que para matar o filho de inanição sem dar o aleitamento materno, ela também vai responder pela morte daquele filho através do crime de homicídio. Então nós damos muito exemplo de condutas positivas, mas eu também queria ressaltar que existem muitas condutas negativas. Bom, agora eu queria falar do critério bipartido. O nosso direito penal, ele adota o critério bipartido, ou seja, nós dividimos a nossa parte criminal em, vamos colocar aqui, eu tenho crime, o delito e contravenção. Bom, é bipartido porque em alguns países eu tenho o critério tripartido, em que eu tenho crime, delito e contravenção. Para o nosso direito penal, crime ou delito é a mesma coisa. Nós usamos mais o crime, mas o delito é a mesma coisa que crime, tá? E a contravenção é aquele que nós chamamos de crime anão. De um lado existem os crimes e delitos e de outro a contravenção. Nós já tivemos oportunidade de colocar para vocês algumas diferenças entre o crime
e a contravenção. Vamos só recapitular aqui. O crime ou delito, ele é punido com reclusão e detenção. A contravenção é punida com prisão simples. O crime não permite a punição da multa isolada. Então, não se permite a multa isolada. Eu não vou achar nenhum crime que puna só pelo crime de multa. A multa está sempre relacionada com uma reclusão ou com uma detenção. Já a contravenção, eu tenho multa isolada. Um exemplo é a contravenção penal de anunciar método abortivo. Ela é uma contravenção que pune só com pena de multa. Mas eu tenho outras. Por exemplo, aqui, outra diferença, no crime se admite a tentativa. Na contravenção não se admite a tentativa. Bom, a contravenção só admite o regime aberto. O crime pode ser cumprido em regime fechado, aberto e semiaberto. E assim eu tenho várias diferenças em relação a crime e contravenção. Então, inicialmente, é necessário estabelecer a diferença entre crime e contravenção. Na verdade, não existe diferença ontológica. Todos dois são infrações penais que violam bens jurídicos, tá? A contravenção viola bem jurídico, assim como o crime. Beleza? Só que entre crime ou delito e contravenção existem diferenças. A diferença, primeiro, é quantitativa, a contravenção é menor e o crime é mais grave. Aliás, para fazer uma classificação melhor, eu poderia dizer o seguinte: os crimes podem ser de menor potencial ofensivo, de médio potencial ofensivo, de grave potencial ofensivo e de gravíssimo potencial ofensivo. A contravenção não, a contravenção só é de menor potencial ofensivo. Significa dizer que todas as contravenções sendo de menor potencial ofensivo, todas elas são processadas e julgadas nos JECs, que são os JECs, Juizados Especiais Criminais. Juizados Especiais Criminais. Professor, para quem não se lembra, eu já falei em outras aulas, o que é crime e o que é contravenção, já vimos. O que é crime de menor potencial ofensivo? É aquele cuja pena máxima não é superior a 2 anos. Então, no crime de menor potencial ofensivo, a pena máxima não é superior a 2 anos. Tá? Vamos colocar em outro espaço aqui para poder dar, né? Eu já falei isso várias vezes, mas é bom sempre a gente reforçar. Vamos lá, dá para cá. Vamos colocar bem grandão aqui. Menor potencial ofensivo. Pena menor que 2 anos, tá? Crime de médio potencial ofensivo. Eu tenho vamos botar aqui, ó. Pena
máxima, né? Pena máxima superior a 2 anos e pena mínima inferior a 1 ano. Crime de grave potencial ofensivo. Pena máxima superior a 2 anos. Pena mínima superior a 1 ano, mas não é crime hediondo, nem assemelhado. E os crimes de gravíssimo potencial ofensivo são os crimes hediondos e assemelhados. Quais são os crimes assemelhados aos hediondos? Os 3 T's, né? Os 3 T's. Terrorismo, tortura e tráfico. Quando for menor potencial ofensivo, ele vai ser processado e julgado pelo juizados especiais criminais. Quando for de menor potencial ofensivo, nós já vimos que uma das características dele é TCO, audiência preliminar, composição civil, transação penal, tudo isso lá no JEC, Juizados Especiais. No médio potencial ofensivo, o que caracteriza ele? Aqui no TCO, então não é inquérito, né? A partir do médio potencial ofensivo eu tenho um inquérito e o promotor oferecer denúncia, se tiver preenchido o requisito, ele vai oferecer a suspensão do processo. Tá aqui, suspensão do processo. Grave potencial ofensivo e gravíssimo potencial ofensivo, ambos têm inquérito, denúncia ou queixa, né? E não tem suspensão do processo. Lembrando que os crimes hediondos e assemelhados, eles... o senhor não está conseguindo enxergar. Não? O quê? Qual é que o senhor não está enxergando? Diga lá. Mas não é crime, aí logo... Aqui, grave potencial ofensivo, aqui? Terceira linha, mas não é crime. Mas não é crime Isso, logo embaixo. hediondo ou assemelhado. Porque se ele for de grave potencial ofensivo, ele tem a pena maior do que 2 e a pena menor do que 1, mas ele não é crime hediondo ou assemelhado. Porque o que diferencia o hediondo o grave do gravíssimo é que os crimes gravíssimos são os crimes hediondos e assemelhados. O crime hediondo também tem a pena maior, pena máxima maior que 2 e a pena mínima menor que 1, mas ele é hediondo, previsto na Lei 8.072/90, artigo 1º. Bom, assim, o mesmo fato pode ser crime ou contravenção pelo legislador, conforme a necessidade de prevenção. Para a informação de vocês, só para reforçar o que eu estou dizendo aqui, o disparo de arma de fogo, outrora, antes do Estatuto do Desarmamento, que é de 2003, o disparo de arma de fogo era uma contravenção penal, que foi elevada à condição de crime porque queria se reforçar o combate ao uso de armas. Então se criou o Estatuto do Desarmamento. Só para dar um reforço aqui. Bom, agora eu tenho um outro conceito, não menos importante, o ilícito penal e o ilícito civil. Toda vez que um crime lesa um bem jurídico, eu posso ter a responsabilidade penal
a responsabilidade civil e a responsabilidade administrativa. Exemplo, um funcionário da prefeitura está dirigindo uma ambulância. Por negligência, imprudência ou imperícia, ele atropela e lesiona uma pessoa. Vamos supor que ele estivesse embriagado. Ora, além da lesão corporal na direção de veículo automotor, que ele vai responder, a prefeitura vai ter que indenizar a vítima dos ferimentos que sofreu, não vai? E se ele estava dirigindo embriagado essa ambulância, sendo funcionário público, vai ser instaurado contra ele um processo administrativo, em que lhe seja assegurado contraditório e ampla defesa, mas ao final, ele poderá sofrer, inclusive, uma sanção, que pode ser desde da advertência até a demissão do serviço público. Então, existem 3 tipos de responsabilidade: a civil, a penal e a administrativa. Aqui, eu quero mostrar para vocês a diferença entre o ilícito penal e o ilícito civil. Ao ilícito penal, o legislador reservou uma pena que pode até chegar ao extremo de privar o agente de sua liberdade, tendo destinado o ilícito civil a obrigação de reparar o dano. Então, eu posso apagar esse quadro agora? Ainda não? Posso ou não posso? Pode não. Então, já que eu não posso, vai só na explicação mesmo, não vou anotar aqui. Nós já vimos... Não, mas vocês podem anotar o que eu vou falar. Nós já vimos que para o ilícito penal foi reservada uma pena, tá? O ilícito penal se reserva uma pena, que pode ser privativa de liberdade, restritiva de direito e multa, se a pessoa é imputável, tem condições de entender o caráter ilícito do fato. Se a pessoa é inimputável, é destinada a ele uma medida de segurança, que pode ser internação ou pode ser tratamento ambulatorial. Para o ilícito civil, só restou a obrigação de reparar o dano. Na hora em que o juiz criminal condena uma pessoa pela prática de um crime, essa sentença, ela é como se fosse um cheque assinado pelo juiz criminal para que a pessoa, a família da vítima, execute esse cheque nocível. Por exemplo, se uma pessoa mata outra, além dele ficar preso, ele também tem que indenizar a família da vítima. Era um cidadão que era pai de família, que tinha 6 filhos, que trabalhava e que foi morto pelo aquele outro cidadão que é o seu assassino. E aquele assassino, tendo condições financeiras, não só vai responder criminalmente, vai ser preso, como ele tem que reparar a família da vítima. Isso é que é o ilícito civil. Ao ilícito civil é dada a oportunidade de uma reparação do dano. E eu, inclusive, disse que, embora nós tenhamos falado que princípio da individualização da pena, a pena não passa do condenado, da pessoa do condenado, a pessoa, o condenado a 20 anos por um homicídio, se ele começa a cumprir a pena e morre na cadeia, imaginemos que ele tenha deixado 100 mil de patrimônio e o juiz civil tenha fixado a indenização da família da vítima no valor de 50 mil. Não vai os 100 mil para os herdeiros, porque 50 mil do patrimônio do assassino falecido irá para a família da vítima. Os outros 50 irão para os herdeiros. Então preste atenção que a indenização civil, ela pode inclusive decorrer de uma sentença criminal. Aliás, um dos efeitos da sentença criminal é tornar certa a obrigação de reparar o dano nocível. É isso mesmo que eu falei. Quando o juiz criminal sentencia e a sentença transita em julgado, não há mais o que se questionar nocível. Se o juiz criminal já considerou aquela pessoa culpada
essa sentença faz coisa julgada nocível. Bom, então agora eu quero falar do aspecto formal. Já vimos que no aspecto material, o crime ele é uma violação de bens jurídicos tutelados pelo Estado. No aspecto formal, que é aquele aspecto que visa estudar a estrutura do crime, serve para os aplicadores e os estudiosos do direito. Para esse aspecto formal, o crime é todo fato típico ilícito e para zaffaroni culpável, tá? Eu posso apagar?